Fala família Novo Som, beleza? Como é que vocês estão? Hoje eu quero dar uma continuidade à nossa conversa. Nós começamos a semana retrasada, né? E a gente veio falando um pouco sobre viver no espírito. Eu preciso que vocês se lembrem daquilo, tá? Eu preciso que vocês se lembrem que aquilo lá foi tipo assim, foi a base bem fundamentada do que a gente vai conversar hoje. Lembra lá, tá? Se você não assistiu, corre lá, assiste de novo. E depois volta pra cá. A gente tem muita coisa para conversar, então a primeira parte dessa conversa vai estar aqui no card. Caso você não tenha visto, corre lá, porque ela é bem importante para o desenvolvimento de hoje. Uma coisa que nós precisamos entender é que se eu quero ter paz, nós temos uma temporada que se chama Guerra é Tempo de Paz. Mas se eu quero ter paz, a paz que Cristo nos dá, aquela paz que excede todo entendimento humano, isso só é possível se aprendermos a viver de uma forma espiritual. Segundo a Bíblia ainda, não é nem segundo conceitos humanos, não é segundo a opinião ou religião, um conceito espiritual bíblico, ok? Precisamos disso porque devemos fazer todas as nossas análises e decisões através do nosso espírito. E isso só é possível através de uma vida contínua de busca do conhecimento de Deus. A primeira coisa que a gente precisa ter fixo na nossa mente é que a vida, ela é espiritual. Eu costumo falar que isso que a gente vê aqui, esse plano material, essa vida terrena, ela não é real. Ela é apenas um reflexo da vida espiritual, de um mundo espiritual, onde se não aprendermos a viver de forma espiritual, não iremos conseguir viver tudo que temos para viver. Isso é algo que a gente vê durante toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Homens e mulheres que viveram ou que não viveram o que tinham para viver, simplesmente porque aprenderam a viver de modo espiritual ou não aprenderam a viver de forma espiritual. Então a gente vê isso na Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, de capa a capa. Quando acordamos pela manhã, nós precisamos ter fixo na nossa mente que a nossa vida, ela é espiritual. Tendo isso em mente, precisamos entender que nosso trabalho cotidiano é espiritual, os nossos estudos são espirituais, nosso momento de lazer, ele é espiritual. Precisamos ter consciência de que tudo que fazemos é espiritual. Sabemos muito bem o que é andar na carne, e nós sabemos muito bem o que é andar segundo a nossa alma, mas nós precisamos aprender que tudo é espiritual para quem é espiritual, e precisamos aprender a viver essa vida de forma espiritual. Mas eu reconheço que talvez haja uma complicação de se entender o como fazer isso. E hoje eu quero falar o caminho para se viver dessa forma e ajudar vocês a entender esse como, beleza? Eu quero começar hoje nossa conversa aqui com João, capítulo 14, conhecidaço, versículo 6. João 14, versículo 6. Jesus respondeu: Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Jesus falando: Eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse podcast, por cada irmão que está aqui. Essa é a sua palavra, nós acreditamos nela, nós sabemos que ela é mais real do que aquilo que vemos, nós sabemos que ela é mais real do que aquilo que circula a nossa vida, do que o nosso cotidiano. Pai, nós acreditamos na sua palavra. Jesus, nós acreditamos que você é o caminho, você é a verdade e você é a vida. Pai, eu peço por um espírito de sabedoria e de revelação, trazendo pleno entendimento daquilo que o Senhor quer ministrar nos nossos corações, através dessa conversa que a gente vai ter aqui no podcast, através da tua palavra, através da Bíblia. Então ministra no coração de cada irmão, que todo conceito religioso em nome de Jesus caia por terra, essas porcarias de conceito que têm atrapalhado a vida de muitos irmãos em se desenvolverem no conhecimento de Deus, avançarem para a maturidade, crescerem em Ti, no nome de Jesus, que todo bloqueio mental caia por terra, que eles venham ser livres para fluir no Teu Espírito, que eles venham ser livres para se desenvolver em Ti, que eles venham ser livres para conhecer a verdade. A Sua palavra é a verdade e essa palavra é Jesus. Então que a vida de Cristo venha se manifestar sobre os corações deles, liberando as mentes deles, para que eles possam entender aquilo que o Senhor tem para ministrar em nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.
Família, há algumas semanas eu falei o que era graça. Que graça não era uma mensagem em si, não era uma opinião, não era o que eu achava, não era algo que eu gosto. Eu gosto, mas tipo assim, eu não falo isso só por causa disso. Não é algo que é modinha, pelo contrário, na verdade, se você for pegar, não são muitos os doidos que ficam defendendo isso. E sim, doidos. Então não é. Se você já leu a carta de Romanos, ou se você já leu a carta de Gálatas lá, isso deve estar claro para você. Que a graça, ela é uma pessoa. Se você não conseguiu enxergar isso em Romanos e em Gálatas, eu te convido a ler Romanos e Gálatas de novo. Ok? A graça, ela é uma pessoa. A graça, ela só pode e é manifesta através de Jesus. Jesus, sendo a graça, ele disse: eu sou o caminho. Então, se andamos no caminho chamado Jesus, se andamos por esse legado que ele deixou, nós estamos andando na graça. Andar pelo Espírito é andar na graça. E andar na graça é andar como Jesus. E pegando como base tudo que eu falei semana semana retrasada, fora tudo aquilo, nós precisamos de ainda mais duas coisas. E essas duas coisas, elas são fundamentais. Gente, pelo amor de Deus, é fundamental. Pega o caderninho, anota no seu bloco de notas do seu celular. Você precisa anotar, você precisa gravar, você precisa exercitar e você precisa viver isso que eu vou falar aqui, beleza? Nós precisamos de duas coisas. Primeira coisa, fora aquilo que eu conversei semana passada, tá? Então, se você tá boiando na maionese, para isso aqui, volta pro da semana retrasada, na verdade, né? Que é Vivendo no Espírito, parte 1. Volta lá, assiste e aí você vem pra cá, tá bom? Agora eu tô entendendo que você tá ciente, que você tá lembrando do que a gente conversou semana retrasada. Você não tá boiando na maionese. Então continua aqui e bora, beleza? A gente vai continuar a nossa conversa. Então tá, fora tudo aquilo que a gente conversou semana retrasada, tem mais duas coisas. E a primeira dessas duas coisas é a humildade. Nós precisamos ser humildes, ter um coração humilde. Olha só o que Tiago fala aqui no capítulo 4. Vocês acham que é sem razão que as escrituras diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a escritura, Deus se opõe aos orgulhosos. Ele se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Só uma observação, esse texto foi um texto assim que quando ele veio assim, pá, de revelação na minha cabeça, já faz uns 2 anos. Uns 2 anos. Cara, eu fiquei numa crise. Porque se você é orgulhoso, se você não tem um coração humilde, cara, você não consegue ter salvação para sua própria vida. Porque Efésios fala que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Entendeu? E essa fé nós recebemos de graça. Ela não vem de nós, ela é dada por Deus gratuitamente. Então, se nós não conseguimos ser humildes, nós não temos graça. Se nós não temos graça, nós não temos a salvação. Porque Jesus é a expressão da graça, nós não temos Cristo. Nós precisamos ter corações humildes, nós precisamos aprender a desenvolver essa humildade de espírito. Mas vamos continuar aqui nossa conversa. Quando o Espírito Santo, ele vê você dando preferência em ser guiado pela sua alma, pela sua carne, pelas suas opiniões, ele tem ciúmes. É o que a Bíblia está falando. Não é o que eu tô achando. Ele tem ciúmes. Inclusive, eu conheci uma pessoa, pastor, e aí tem aquela música que não é da Ana Paula, tá? Você pensa que Me Ama é da Ana Paula, não é. É uma versão. Mas aí e ele falou, não, essa música tá errada, porque ciúmes é uma atitude de um ser caído. Em Deus não existe nada do ser caído. Ciúmes é uma atitude de um ser caído. Tipo assim, cara, mas é que Deus... Por favor, vamos ser um pouquinho mais bíblico. Óbvio que existe os ciúmes do ser humano, que é uma praga. Se você é ciumento, cresce. Mas esse ciúmes de Deus é um ciúme tipo assim, eu te amo, eu não vou te dividir. Né? Aqueles ciúmes doentios. Não dá pra explicar. Eu vou perder muito tempo aqui tentando explicar. É o ciúme de Deus, beleza? Vamos continuar. Depois, uma outra hora,
eu pego pra explicar os filmes de Deus, a diferença dos filmes de Deus e dos filmes humanos, porque senão a gente vai perder muito tempo aqui. Nós sabemos que a graça é todo favor que Deus nos dá sem merecermos. A começar com Jesus. Nós não merecíamos Jesus, ele veio, Deus amou o mundo de tal forma que ele dá o seu único filho. Só que o mundo não merecia, ele fez isso quando nós ainda éramos inimigos dele. Não existe nada que você possa fazer para merecer ser salvo. Deus te deu de graça Jesus. Simplesmente porque ele decidiu te amar. Gente, uma coisa que você tem que ter em mente: presente não tem nada a ver com a pessoa que recebe. Presente tem a ver com a pessoa que dá. Quanto mais generoso você é, melhor é o seu presente. Nós temos um pai que ele é extremamente generoso. Você pode ver, tem gente que é moquinha, mano. E aí a pessoa vai dar um presente, a pessoa dá aquele presentinho mais mequetrefe. Mas não é porque a pessoa não merece um presente melhor. É que a pessoa que deu é mão de vaca. Entendeu? E aí é isso. Mas tem gente que é generosa, que é extremamente generosa. E ela dá um baita de um presente. E não é que a pessoa que está recebendo merece aquele presente. Mas é que a pessoa é generosa. Entendeu? Aconteceu um episódio, reza a lenda, que Alexandre o Grande, ele estava andando com o seu pessoal lá para uma das cidades dele, para Alexandria. E aí tinha um mendigo pedindo esmola. Alexandre olhou para aquele mendigo. Ele pegou um saco de ouro e deu pro mendigo. Quando ele fez isso, um dos homens que estavam com ele, que acompanhava ele, falou: "Ei, mas é um mendigo. 1, 2 moedinhas de prata já era suficiente para ele. Ele não passa de um mendigo." E Alexandre olhou pro cara e falou: "Olha, eu não me baseio pela grandeza dele. Eu me baseio pela minha grandeza." Vocês estão conseguindo entender? Não é pelo que o outro é. É por quem você é. Presente não tem a ver com quem recebe, tem a ver com quem dá. Se quem dá é generoso, o presente sempre vai ser bom. E o Pai que nós temos é o ser mais generoso do universo. Então Deus sempre vai te dar o melhor. Se você recebeu algo de Deus que não é bom, veio quebrado, veio com defeito, não foi Deus que te deu. Foi o seu esforço próprio e você está jogando a culpa em Deus. Não foi. Para de ser mequetrefe, hein? Aqui no texto de Tiago que a gente leu, fica claro que é possível sim pessoas dentro da igreja viverem usufruindo da graça, enquanto outras não. As duas estão na igreja, mas uma usufrui, outra não. Isso simplesmente porque existem pessoas que são humildes e sabem que são totalmente dependentes do favor de Deus. Ciente que não são capazes de nada por si só e que nem sequer mereciam estar ali. Mas também existem aqueles orgulhosos, cheios de si, do seu conhecimento e daquilo que ele pode fazer. O cara é tão cheio de si que disputa com Deus no quesito eu sou, sabe? Não, eu sou bom, eu sou o cara. O cara fala tanta vez que ele é que, tipo assim, né? Até Deus fica, pô, eu pensei que eu era o sou. E o cara tá tão preso nessa ignorância de orgulho que o cara nem percebe a soberba dele. Família, quanto maior a nossa consciência de que tudo que temos de bom vem do Pai, do seu amor, da sua generosidade dada a nós através de Cristo, quando sabemos que tudo vem dele, isso vai gerando continuamente um coração humilde e ele vai nos concedendo mais graça. Ele vai nos concedendo mais favor a cada novo dia. E o resultado é que vamos ficando mais parecidos com ele. Agora, olha só que doido. Você pode ser extremamente favorecido. Você pode você pode transbordar em graça em uma área da sua vida, enquanto em outra área você não possui nenhum favor. Estranho, né? Mas é possível. E eu vou te dar um exemplo. Eu posso ter, por exemplo, tá? Muita graça nas minhas finanças e a minha família não fluir. Eu ter problemas familiares. Ou posso ter muita graça nas finanças e na família e viver doente. Eu vivo com problema de saúde. Agora, por que isso acontece? Isso acontece simplesmente porque em algumas áreas eu reconheço que eu sou totalmente dependente de Deus. E beleza, Deus cuida de mim. Eu reconheço isso. Mas existem áreas nas nossas vidas que simplesmente achamos que podemos dar conta através do nosso próprio esforço. E aí, beleza, já que você pode dar conta, então cuide de você.
E aí uma pessoa, por incrível que pareça, ela pode ser totalmente humilde em uma área, a ponto de ser até exemplo naquela área, e orgulhosa demais em outra. Você consegue entender? Mas talvez pra gente entender humildade, a gente precisa entender o que é orgulho. A palavra grega que para nós está orgulho aqui é hiperífanos, que significa ato ou ação de se fazer ser superior, que valoriza exageradamente seus próprios meios. Hiperífano. Um exemplo é o cara vai lá e ele consegue um emprego muito bom. Mas ao invés de ele reconhecer que aquele era uma porta aberta por Deus, ele define que aquela conquista foi graças ao seu esforço humano. O seu currículo perfeito, sua faculdade, seu network, enfim. Eu não estou falando para você ser um profissional desqualificado, se é que isso é possível. Mesmo porque se você é desqualificado, você não é profissional, né? Então, cara, estuda. Cara, estuda sempre. Se dedique em melhorar no seu conhecimento sempre. Porém, reconheça sempre que tudo vem de Deus. Até mesmo a sua capacidade de aprender. Entendeu? Isso é humildade. É reconhecer que nada você aprende ou conquista por você mesmo. Jesus fala lá em João 15, versículo 5. Sem mim, vocês nada podem fazer. Quando eu não reconheço minha dependência, isso é orgulho. Família, se você permitir o orgulho assumir parte da sua vida, você pode ter duas certezas. A primeira é que você vai se ferrar. Pode ter certeza. Porque o orgulho sempre vem antes da queda. Sempre vem antes da ruína. E a segunda certeza que você pode ter é que você não vai, presta atenção, você não vai conseguir usufruir da graça de Deus. Dependendo do nível de orgulho, nem mesmo para receber sua própria salvação. Porque só somos salvos pela graça. Se não temos ela, então não temos a salvação. Entende? Nós somos salvos por causa de Jesus. Jesus é a graça. Só que toda vez que você acha que você é bom o suficiente para resolver as coisas, Jesus não é suficiente. Você acha que você resolve na força do seu braço? Você está falando, Jesus, você não pode. Você entendeu? São pequenas coisas. Às vezes a gente perde tanto tempo naquele lado do pecadão, né? O cara passa a vida inteira e não vai adulterar nunca. Nunca vai fumar, nunca vai beber, nunca vai fazer nada de errado. E aí o cara vai lá e pum, vai pro inferno. Como isso? Simplesmente porque ele nunca reconheceu que a única coisa que ele precisava era depender totalmente de Jesus. E que triste isso. Sabe por que tem gente que não consegue entender a graça? Até mesmo dentro da igreja? A resposta é simples, mano. O cara é tão orgulhoso, mas tão orgulhoso, que mesmo já tendo provado do favor de Deus, ele não consegue reconhecer que ele não merecia. O cara não consegue reconhecer a graça de Deus em todas as áreas. E aí isso incomoda de forma direta o seu orgulho, porque se ele reconhecer, não é porque ele é bom. E esse orgulho impede de viver tudo que Deus tem para ele através da sua graça. Simplesmente porque o próprio Deus resiste ao orgulhoso. Toda vez que você acha que Deus te usa por causa de algo que você fez, faz ou é, isso é orgulho. Uma vez eu estava conversando com um rapaz e ele me disse: se eu tô onde eu tô, é porque todo mundo reconhece que eu sou. Eu olhei assim, caramba, né? Que legal. Passou um tempo, mano. Esse rapaz, ele deu umas erradas, uma sequência assim de erro, né? E aí eu fui chamar a atenção dele. E aí o cara ficou full pistola, mano. O cara ficou bravão. Simplesmente porque o orgulho não aceita a correção. O cara que é orgulhoso, ele não aceita a correção. Porque o orgulhoso, ele não consegue reconhecer que tudo que ele tem foi dado a ele sem merecer. Que ele não é nada, nem ninguém, se não fosse Jesus. E aí quando eu fui fazer a correção, o cara ficou full pistola, ficou bravão e não aceitou a correção. Infelizmente. Mas os humildes que já vivem na graça, cara, olha só isso. Isso com certeza vai mudar a sua vida se você conseguir entender isso. Isso precisa mudar a sua vida. Os humildes que vivem na graça, que reconhecem
que não são ninguém sem ela, Tiago fala que Deus dá ainda mais graça. Deus dá mais favor. Quando você é humilde, quando você reconhece que você não consegue fazer nada sem Jesus, nada sem Jesus. Quando você tem um espírito humilde, não, eu preciso de Jesus. Tiago está falando aqui que Deus concede graça maior. Ele dá mais graça. Ele derrama graça sobre graça. Ele superabunda o seu favor. Ele derrama sobre você de forma generosa o seu favor. Simplesmente porque você reconhece que sem Ele, você nada pode fazer. Família, humilde é aquele que sempre está pronto a servir. Sempre está pronto a servir. Gente, sério. Vem comigo, pense comigo aqui. A obra de Cristo para nos salvar, por mais que a gente tente explicar tudo o que aconteceu, a verdade é que não tem como nossa mentalidade analisar e concluir de forma correta tudo o que aconteceu. Porque olha só, Ele nos salva, né? Aí beleza. Vai pro céu, depois vem o Espírito Santo, Ele nos torna filho, Ele nos capacita. E aí os filhos de Deus, os filhos daquele que amou primeiro, filhos daquele que deu sem esperar nada em troca, os filhos daquele que do melhor que tinha serviu de forma generosa os seus inimigos e os tornou seus amigos e filhos. Esses filhos desse cara que é amor, desse cara que serve sem esperar nada em troca, esses filhos não conseguem amar, dar e servir? O Filho de Deus está na igreja há anos e resume a sua vida simplesmente a sentar, receber e vazar, sem nem sequer servir, fazer questão de servir, auxiliar, ajudar, cuidar. Meu amigo, na boa, vai ser orgulhoso assim lá na China, velho. Sério, isso não me desce. Não tem como a pessoa ser filho de um pai tão bom, tão perfeito, em amar, em servir, em dar, e em se entregar, e sempre de forma tão generosa, e a pessoa se dizer filha e ser tão diferente desse pai. Não tem como. Gente, a pessoa humilde sempre está disposta a servir. São essas pessoas que vivem a vida abundante que Deus promete, que a Bíblia promete. E ele está sempre avançando, essa pessoa está sempre crescendo, sempre avançando, sempre avançando. Mas isso porque o seu coração é humilde e ele reconhece que nada sabe e nada pode fazer sem Jesus. João 15:5. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês nada podem fazer. Então o humilde coloca totalmente a sua confiança em Jesus e no Espírito Santo e nunca nele mesmo. Porque sem Jesus ele sabe que ele não consegue fazer nada. Quer ver um exemplo bobo? Bobo. Por incrível que pareça. E muita gente erra. Na verdade tem muita coisa errada nos conceitos que circulam isso. Mas não dá pra gente falar tudo aqui, beleza? O dízimo. O dízimo ele é bíblico, ok? Não tem discussão sobre isso. Ele é bíblico. Ponto, acabou. Agora, o erro do dízimo é que a galera gosta de pegar tudo quanto é texto pra falar do dízimo, menos o mais importante, que é o primeiro. Existe em teologia uma regra, que é a regra da primeira menção bíblica, onde a primeira vez que aparece determinado termo ou situação na Bíblia é a principal vontade de Deus em relação àquilo. Então, quando nós vemos o dízimo a primeira vez, a gente vê isso quando Abraão pega 318 seus servos, ele vai contra 5 reinos que haviam atacado a cidade onde Ló morava e havia levado ele e sua família como cativos. Então, Abraão, que nessa época ainda se chamava Abrão, ele pega esses homens, 308 homens, e enfrenta 5 reinos, entendeu? São 5 reinos, contra um pouco mais de 300 homens, e ele vence os caras. Então depois dele vencer todo mundo, vem Melquisedeque ele era um sacerdote de Deus, e ele abençoa Abraão. Mas Melquisedeque ele representa Deus, porque ele era um sacerdote de Deus. Inclusive Hebreus lá vai falar que Jesus ele é o sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Então Melquisedeque ali representa Deus na cara, entendeu? Escrachadão. Só que Hebreus capítulo 7, o versículo 7, marca aí, a gente não vai ler, mas ele diz que o que abençoa é maior do que aquele que é abençoado. Vamos ler aqui isso aqui, vamos ler Gênesis capítulo 14, a partir do versículo 19.
Melquisedeque abençoou. Melquisedeque abençoou Abrão, dizendo: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou o céu e a terra. Versículo 20. Seja louvado o Deus Altíssimo que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abraão deu a Melquisedeque a 10ª. Aqui é a primeira vez que a gente vê o dízimo. Abraão dá a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia trazido de volta. Beleza, Lucas, até agora eu não entendi qual é o erro que você está falando. Nós muitas vezes nós acreditamos que o dízimo é para abençoar o reino, abençoar a casa de Deus. E com certeza você pensa isso porque te ensinaram isso. Mas a verdade é que quando você diz que está abençoando o reino, então você está dizendo que é maior do que o reino. E cara, isso é uma tremenda de uma arrogância. Mesmo que seja de forma inocente, porque você não tinha conhecimento, ainda assim é arrogância. A Bíblia fala que Deus, Ele é o Deus é o abençoador daqueles que o buscam. Não existe um único texto na Bíblia que diz que abençoamos o reino de Deus com os nossos dízimos. Nós não abençoamos. Dízimo nada mais é do que uma forma de adoração, uma forma de honra, de algo que nós já recebemos. Então, o que é dízimo? Você precisa entender que além disso, você não pode ver o dízimo como lei. Quando Abraão dizima, ele não tinha a lei de Moisés. Então, como é que ele sabia que ele tinha que dizimar? Simples. Dízimo não é questão de lei, é questão de honra. O dízimo é o ato do reconhecimento de que tudo aquilo que você recebeu veio de alguém que é maior do que você. Abraão, quando ele dizima aquilo que ele acabou de receber como bênção da parte de Deus através de Melquisedeque, ele está reconhecendo que aquilo que ele recebeu veio de alguém maior do que ele. Prova disso é que quando o rei de Sodoma, não foi só Melquisedeque que foi dar recursos para Abraão. Quando o rei de Sodoma, que era um rei, ele vai dar os despojos para Abraão, Abraão recusa. Porque o menor nunca vai abençoar o maior. E Abraão sabia quem ele era. E ele sabia quem era o rei de Sodoma. Você não está abençoando com o seu dízimo. Você está reconhecendo que tudo que você tem vem de Deus. Que Ele já te abençoou. Então você, com seu dízimo, você vai honrar o que Ele já fez e vai adorar. Só. Entendeu? Dízimo é uma das melhores expressões de humildade. Simplesmente por ele existir unicamente devido ao reconhecimento de que tudo que temos vem de Deus. Mas se você dizima para abençoar a igreja, para abençoar o reino, achando que você que abençoa Deus, ou sei lá, ou talvez pior, né, pelo amor de Deus, para ser abençoado, se a motivação do seu coração é essa, então você não é uma pessoa humilde, você é um orgulhoso, e Deus ele resiste aos orgulhosos. Mas a graça ele vai derramar sobre os humildes. Quero ler o capítulo 7 de Hebreus, versículo 4. O escritor aqui está falando de Melquisedeque. Veja como Melquisedeque ele era grande. Hebreus 7:4. Abraão, o patriarca, lhe deu a 10ª parte de tudo o que havia tomado dos inimigos na batalha. Abraão não dizimou para abençoar Melquisedeque. Nem sequer para ser abençoado, ele dizimou porque ele considerou Melquisedeque maior do que ele. Porque Melquisedeque representava Deus. Melquisedeque é uma tipologia de Cristo, ele expressa Cristo sendo ele também sacerdote de Deus. Eu só dizimo porque eu considero que meu Deus é maior do que eu. Eu dizimo porque eu reconheço que se não fosse por ele, eu não seria o que eu sou, nem teria o que eu tenho. Quando eu não dizimo, eu estou dizendo, Deus, minha capacidade de prosperar e a sua são minimamente iguais. Então, na boa, eu não preciso da sua. Eu consigo me virar. Abraão sabia. Gente, Abraão tinha identidade de bênção. Ele sabia que ele era uma bênção. Porque lá em Gênesis 12, Deus falou para ele, você é uma bênção. Você, onde você for, você vai prosperar. Você será uma bênção. Abraão sabia a identidade que ele tinha. Abraão sabia que Deus tinha dado tudo a ele. E cara, esse é um ciclo sem fim. Uma coisa que precisa ter em mente, precisamos entender, é que tudo relacionado a Deus sempre vai funcionar ou parar de funcionar devido à nossa motivação do coração.
Enquanto o nosso coração for sincero em relação às coisas de Deus, as coisas vão funcionar. A partir do momento que o nosso coração não for mais sincero, as coisas vão travar. Todas as vezes que as nossas motivações forem orgulhosas e egoístas, boa sorte, cara, você está sozinho. Mas todas as vezes que nossas motivações forem humildes e totalmente dependentes de Deus, relaxa, que sobre você irá sobejar graça sobre graça. Isso é andar no Espírito. Família, a grande realidade é que viver no Espírito, viver na graça, viver na humildade é a mesma coisa. Se não soubermos viver de forma humilde, se não soubermos viver pela graça, nunca conseguiremos viver pelo Espírito. O que possuímos não é resultado da nossa capacidade. Não podemos desprezar as coisas que são do Espírito. Não podemos desprezar a fé, não podemos desprezar a vida Zoe, como falei na primeira parte dessa conversa. Fazer isso é uma burrice, porque se tem algo que funciona nessa vida, são as coisas do Espírito. Acredite, elas funcionam. Então precisamos ser humildes e reconhecer que não somos nada sem o amor, sem o favor de Deus. Nós não somos nada sem Deus. Agora, outra coisa muito importante para vivermos guiados pelo Espírito, cara, não adianta nada, presta atenção, não adianta nada. Você ser o senhor humildade, ter até a sandália da humildade, e você ser totalmente passivo em relação ao diabo. Sim, vou falar diabo. Esse vai ser o nosso segundo ponto. Nosso segundo ponto vai se chamar resistir ao diabo. O versículo 7 de Tiago, capítulo 4, diz: portanto, obedeçam a Deus, 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 obedeçam a Deus. Portanto, obedeçam a Deus, enfrentem ao diabo, que ele vai fugir. Gente, na quinta passada eu estava conversando com o pessoal aqui da igreja, a gente estava conversando pelo Zoom, e eu disse o seguinte: mais importante que você saber que você tem uma herança em Deus e que o Espírito é a prova disso, mais importante que isso, cara, é você aprender a agir como herdeiro. Cara, o herdeiro de um reino que tem total ciência de do que é ser um herdeiro, ele tem total ciência que ele é filho de um rei, ele não vai ficar agindo como um moleque mimado, mano. Ele vai agir como o próprio rei. Aquele reino é dele. Ele é herdeiro. Você precisa entender que a partir do momento que você nasceu de novo, segundo a Bíblia, segundo 1 João, capítulo 5, o diabo ele não te toca. Ele não vai te tocar, cara. A não ser que você dê legalidade para ele. Ele não te toca. Segundo Romanos 8, ninguém pode te vencer. Mas isso em nenhum momento quer dizer que o diabo não vai vir contra você. Entendeu? Isso não quer dizer que o diabo não vai vir contra você. Isso quer dizer que ele não pode te tocar. Ele não pode te vencer. Mas ele pode te enfrentar. Eu não estou levando em consideração aqui legalidade, tá? Não estou levando aqui em consideração brecha. Não estou levando em consideração isso. Estou falando de alguém que tem identidade de filho. Que age como filho de Deus. Sabe quem ele é em Deus. Então, mano, o diabo não te toca, mas ele te enfrenta. Se você tá deixando o diabo, mano, ele agir na sua vida, tu para de ser cabeção. Se põe em posição de filho, de herdeiro, mano, e manda ele ralar peito. Obedece o que Deus tá te mandando fazer e resiste, que ele vai ralar, ele vai vazar. A Bíblia me dá garantia disso. A gente tem que aprender a confiar mais no que a Bíblia diz e menos do que a gente acha. Aqui Tiago está falando, obedeçam a Deus, obedece a Deus. Pense comigo, uma pessoa orgulhosa, ela consegue obedecer a alguém? Mano, mas nem Deus, o Filho de Deus, obedece. O Filho de Deus não, porque ele não está obedecendo a Deus, não é Filho de Deus, né? Mano, claro que não, o cara não consegue obedecer. O cara não se submete a nada, só uma pessoa humilde, só quem é humilde submete a Deus. Então, apenas uma pessoa humilde consegue resistir ao diabo. Se você não acabar com o seu orgulho, o diabo vai deitar e rolar com você. Você precisa acabar com o teu orgulho. Para, gente, pelo amor de Deus. Eu vou usar essa palavra de novo. Para de ser burro. Não tem como. Não tem como você ser orgulhoso e você resistir ao diabo vazar. Ele não vai vazar. Porque um poço de orgulho com outro poço de orgulho vai dar casamento. Vai dar casamento. Se queremos viver no Espírito,
Nós precisamos resistir ao diabo, porque o diabo vai fazer de tudo para que a sua alma viva e domine a área que o seu espírito deve controlar. Que o seu espírito precisa controlar. E o único jeito de se resistir ao diabo é sendo humilde, reconhecendo que você depende totalmente da graça de Deus e que sem Ele você não consegue absolutamente nada. É uma vida de total obediência e dependência de Deus. E aí nesse momento, nesse momento nós podemos e nós devemos realizar uma resistência e dar uma voz de comando ordenando que todo e qualquer demônio que esteja ferrando com a nossa vida saia em nome de Jesus. E ele vai sair. Porque nós nos sujeitamos, nós obedecemos a Deus. Então estamos vivendo uma vida no Espírito. E esse Espírito que está em nós é maior do que o Espírito que está no mundo. Então temos total autoridade de mandar ele vazar. E ele vai ter que vazar. Sabe, cara? Se posiciona. Diabo, sai do meu trabalho, sai do meu filho, sai da minha filha, sai do meu marido, sai da minha esposa. Sai da minha família, sai dos meus trabalhos, dos meus estudos. Rala peito, mané. Vaza. Existem horas que você vai ter que agir, mano. Não adianta você ser passivo com o diabo. É tipo cachorro vira-lata. O cachorro vira-lata vira pra você latindo, você vai ficar o quê? Quietinho? Você vai enfrentar, mano. Paloma vai ficar brava comigo. Ela tem um cachorro na casa dela. Mano, que cachorro do cão. Tá tudo... É cachorro do cão. Meu, eu odeio aquele cachorro. Ou vira-latinha do inferno, mano. Quando eu cheguei lá a primeira vez, o Paloma falou: esse cachorro, ele odeia homem. Virou as costas, ele me pega na canela. Aí eu falei: se esse cachorro me morder, vai ser a última coisa que ele vai fazer na vida dele. Meu, diversas vezes aquele cachorro, ele veio pra cima de mim. Toda vez que ele veio pra cima de mim, eu enfrentei ele. Eu tô lá sentado no sofá quando eu tô na casa dela, o cachorro tá me olhando. Quando eu percebo que ele tá me encarando, mano, eu encaro de volta. Eu encaro até o cachorro tirar o olho. Não sei se você sabe, mas você não pode ficar encarando o cachorro. E quando você encara o cachorro, você tá desafiando ele. Então se você não for louco o suficiente pra você enfrentar o cachorro, não faz isso, tá? Mano, eu encaro até o cachorro tirar o olho. Às vezes ele rosna pra mim, dá uns latidos assim. Para de fazer isso. Eu falei: eu não vou parar. Por que ele não vai parar? Se eu parar, eu tô mostrando que eu sou inferior a ele, eu não sou inferior ao cachorro. É a mesma coisa com o diabo, mano. Enfrenta o bicho até ralar, até o cara vazar, mano. Não enfrenta no seu orgulho, porque tu vai tomar um pau. Você só vai conseguir enfrentar se você for uma pessoa humilde de coração. Você reconhecer que tudo que você tem vem de Deus, que você depende totalmente de Deus, do favor de Deus. Você depende dele. Você se sujeita, você obedece aquilo que Deus te pede. E aí você pode ter certeza que a Bíblia te dá garantia que você vai resistir, ele vai sair. E se ele teimar, você mete Bíblia na cara dele, mano. Você vai fazer o diabo sair. Mas isso só vai funcionar se andarmos na graça e na total dependência de Deus. Vivendo em humildade. Agora, se você for inventar de expulsar demônio com base na quantidade de vezes que você vai para um monte, com base no tempo que você fica de joelho, meu amigo, ele pode até fingir que saiu. Mas ele não saiu. Porque não é o que você faz que expulsa demônio. Não é o que você faz. O que expulsa demônio é a vida de Deus em você. Você não tem autoridade de nada, filho de Deus. Você, pela sua força, desculpa, você não tem. Você é um pecador miserável. É isso que você é. Mas a partir do momento que a vida de Cristo ela se manifesta de dentro de você, aí não tem inferno que pode contra você. Não existe nada que possa contra você. O que expulsa demônio é o nome de Jesus. E você só tem isso quando você tem uma vida totalmente dependente de Deus. Debaixo do favor da graça de Deus. Foi por isso que Jesus deu uma dica. Cara, jejua. O jejum não é para mudar Deus. O jejum não é coisa que você faz pelo teu esforço próprio. Você pode até fazer também o jejum intermitente por causa de questões medicinais, etc. Mas Jesus não estava falando nesse quesito. O jejum não é algo que vai mudar Deus, que vai fazer Deus se movimentar ao seu favor. Algo que vai mudar o diabo. O jejum é algo que vai mudar você. Ele vai matar a tua carne. Ele vai matar a tua alma. Vai permitir que a vida de Cristo viva através de você. Mas eu também não vou ter muito tempo de explicar isso agora. Depois eu faço um vídeo menor pra gente colocar aqui no canal explicando mais sobre esse negócio de jejum. Entenda. Fazer o diabo correr não tem a ver com a nossa capacidade. Tem a ver com a obra de Cristo. Com a vida de Jesus dentro de você.
Quando você sabe quem você é nele, o diabo sabe quem nele você é. Tá entendendo? Quando você sabe quem você é em Jesus, o diabo sabe quem em Jesus você é. Essa é a verdade. Olha só o que 2 Coríntios capítulo 3 está falando. Dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Eu só chego a Deus por causa de Jesus. Precisamos confiar que a obra de Jesus ela é suficiente, que Jesus é suficiente. Isso é viver no Espírito. Não preciso completar o que Jesus já fez ou fazer algo para receber o favor do Pai. Não, cara. Isso não tem nada a ver. Tira isso da sua cabeça. Isso só está atrapalhando você de viver o que você foi feito para viver. Minhas obras, por si, elas são inúteis. E quando eu ajo me baseando nelas, é como se eu estivesse negando a cruz de Cristo. Mas quando eu entendo que tudo vem dele, que tudo é por ele, quando eu entendo que Jesus é suficiente para eu viver e fazer toda e qualquer coisa, cara, nada é impossível. Nada é impossível. Olha o que Paulo fala aqui no próximo versículo, versículo 5. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. Nós não temos capacidade de fazer nada. Não existe nada em nós que faça, não, a gente vai conseguir. É impossível, mas a nossa capacidade vem de Deus. Quando eu reconheço que toda a minha capacidade vem de Deus, isso é humildade bíblica. A gente tem uma mania de falar que aquela pessoa é bem humilde. Ela mora lá numa casinha humilde, né? E às vezes o cara é o maior poço de orgulho, mano. Existe uma diferença entre necessidade financeira e humildade. Talvez você tenha assistido Todo Mundo Odeia o Chris e ele fala que a mãe deles eram pobres, eles eram bem pobres, eles moravam no subúrbio lá do Brooklyn. E ele fala que a mãe dele era uma pobre soberba. E diversas vezes nós vemos a personagem da Rochelle agindo de forma soberba, agindo de forma orgulhosa, fingindo ser algo que não era. Pobre. Gente, humildade e pobreza não tem nada a ver. Estar consciente de que nossa capacidade vem de Deus é a única forma de me fazer viver de forma humilde. Eu preciso rejeitar o orgulho e viver guiado pelo Espírito. Em Cristo, na estrada da graça, esse novo e vivo caminho que é Jesus. Qualquer coisa fora disso, cara, é simplesmente falsa modéstia. Abre aí Lucas 18. A gente leu isso aqui na parte da generosidade, mas eu quero ler de novo. Lucas 18, versículo 10. 2 homens foram ao templo orar. Um era fariseu, o outro era um cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: ó Deus, ó Pai, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem sequer imoral, como outras pessoas. Agradeço-te também porque eu não sou como esse cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou a 10ª parte de tudo o que eu ganho. Oh, aleluia. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Ele batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, porque eu sou um pecador. Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi esse homem, e não o outro, que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece vai ser humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Família, viver no Espírito é viver na graça. Viver no Espírito é viver com o coração humilde. Viver no Espírito é fazer tudo por amor e gratidão ao Pai, como Jesus viveu. Somos convidados e ensinados a viver como Ele. Vivendo no Espírito, vivendo na graça, vivendo com o coração humilde. É dessa forma que nós precisamos viver. Nós precisamos aprender a ter um coração ensinável, a ter um coração humilde, a ter um coração que ama. Quando nós não entendemos o que é o amor, nós não entendemos o que é Deus, porque Deus é o amor. E se nós não conseguimos entender o que é Deus, nós não conseguimos viver o que Deus tem para nós vivermos. Me poupe, não vem me dizer que você é um cara espiritual,
Se você não consegue amar outra pessoa, se você não consegue agir de uma forma humilde, você não é espiritual. Mas nós precisamos aprender a viver da forma espiritual. Nós precisamos aprender a viver cheios de espírito, para podermos viver aquilo que Deus prometeu a nós, para aprendermos a viver além daquilo que nós vemos e podemos realizar o propósito eterno que Deus nos deu. É para isso que nós nascemos, para termos um coração humilde, para viver pela graça, para viver pela vida de Cristo. Eu quero te convidar a orar comigo nesse momento. Eu quero te convidar a tomar uma nova postura, um novo posicionamento. Eu quero te convidar a se examinar. Eu não posso te examinar, mas você pode ser sincero com você mesmo e dar ouvidos ao que o Espírito está exigindo de você, mudança. Esse é o seu momento. Essa é a sua hora.